Vamos então dar início à apresentação. Peço só aqui um bocadinho para partilhar a minha tela, para poder pôr a apresentação. Penso que toda a gente já está a ver a apresentação neste momento, só maximizar. Conseguem todos ver? Sim? Bem, então vamos ao motivo que nos trouxe aqui hoje. Uma muito boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui presentes, por terem tirado um bocadinho da vossa tarde para estar connosco. Ralph, thank you so much for your presence. I hope you understand something about my Portuguese. I'm trying to talk slowly for you to understand correctly. Portanto, antes de vos falar um bocadinho do Varroxeli, acho importante fazermos uma pequena introdução sobre o ácido oxálico, sobre a sua importância na apicultura, porque é que é um aliado tão importante para nós, e também deixar alguns conselhos de segurança e de utilização. E depois então passaremos à apresentação do Varroxeli, porque é que surgiu, quais é que são as suas vantagens e inconvenientes, quando é que o devemos usar e como é que o aparelho funciona. Então, o ácido oxálico. O ácido oxálico, na realidade, chama-se ácido etanodioico. A forma comercial mais comum é que nós encontramos na maioria dos medicamentos, é a dihidratada, que tem uma fórmula molecular com dois átomos de água. É encontrado em plantas do género Oxalis, como o trevazete, que eu penso que toda a gente conhece, como vemos na imagem, e daí o seu nome comum e corriqueiro de oxálico, porque foi onde se isolou pela primeira vez. Foi descoberto há muito tempo atrás, em 1760, por este senhor que vemos na imagem, um químico sueco chamado Carl Wilhelm Scheele. O ácido oxálico é um sólido cristalino incolor, em pó tem uma aparência fina e esbranquiçada, sublima a 150 graus, e a informação a seguir é muito importante. Sabemos que a partir de 190 graus se decompõe, forma ácido fórmico e monóxido de carbono e se torna tóxico. Portanto, é muito importante, quando optamos por tratar as nossas colmeias com ácido oxálico sublimado, optarmos por um aparelho seguro, que nos garanta que temos uma temperatura de sublimação constante. O ácido oxálico é parcialmente solúvel em água, etanol e outros solventes e reage com agentes oxidantes fortes como amónia e lexívia. Industrialmente é obtido a partir do metanoato de sódio e tem inúmeras utilizações industriais no nosso dia-a-dia, não só como acaricida. É utilizado como produto antitártaro, é usado na eliminação de ferrugem em metais, mármores, entre outros, para fixar corantes em tecidos, na indústria de tintas, no branqueamento e cortição de peles, no branqueamento de têxteis, papéis, cortiça, para limpezas industriais, para produção de oxalatos, entre outros. No entanto, quando trabalhamos com ácido oxálico puro, temos que ter em conta estes dois componentes. Saber que, como estamos a trabalhar com um ácido, é um produto tóxico e é um produto irritante. E isto significa que vamos ter que tomar algumas medidas de precaução a nível de equipamento de proteção individual. Sabemos que o ácido oxálico é fortemente ácido e é venenoso também, e é extremamente irritante para a pele e para as vias respiratórias, portanto representa um potencial risco para a saúde humana, quer numa exposição curta, quer numa exposição um bocadinho mais prolongada. Por isso, nunca descuidar a utilização de equipamento de proteção individual quando manipulamos ácido oxálico e, obviamente, quando trabalhamos com ácido oxálico para sublimar. Agora, porque é que o ácido oxálico é tão interessante na apicultura e porque é que está tão de moda? Em primeiro lugar, é um produto orgânico que está presente na natureza, em diversas plantas e mesmo no mel, e ao contrário do que acontece com a maioria dos acaricidas sintéticos, a varroa não desenvolveu ainda até aos dias de hoje e não se crê que vá desenvolver resistências a este princípio ativo. Portanto, é muitíssimo interessante para utilizar tanto em apicultura em modo de produção biológico. Nós, por norma, tendemos a alocar tudo o que são acaricidas orgânicos ao modo de produção biológico, mas pode ser usado, obviamente, em apicultura convencional e é muito interessante para utilizar, por exemplo, em rotação com acaricida de síntese e promover uma quebra de algum tipo de resistências e aumentar o potencial de eficácia de cada um dos tratamentos.
é um princípio ativo muitíssimo eficaz se trabalharmos na ausência de criação. E este pressuposto é muito importante que o tenhamos em mente, porque sabemos que o ácido oxálico, se for usado numa colónia com criação, não vai ser muito eficaz, porque apenas vai ser capaz de eliminar a varroa forética, ou seja, a varroa que está em cima das abelhas. Sabemos que tem um período de atuação na colmeia bastante curto, portanto o que ele vai fazer é matar tudo o que é varroa forética, mas não vai ser capaz de atuar dentro da varroa que está dentro da criação, que nós sabemos que é a maioria da população dos ácaros dentro da nossa colmeia. Portanto, ter sempre este pressuposto, muito eficaz, sim, se trabalharmos sem criação. Para além disso, e não menos importante, é um tratamento muitíssimo barato. Só a título de curiosidade, a nível de medicamentos registados no nosso país, temos 4 produtos registados à base de ácido oxálico: o Oxovar, que é comercializado por nós, e Farmax, que está registado para usar tanto por gotejamento como por pulverização; o Apibioxal, que é o único neste momento no mercado que está registado para utilizar por sublimação e também por gotejamento; o Oxibi, para utilizar por gotejamento; e o Varromet, também para utilizar por gotejamento. A nível de alguns conselhos de segurança, para nós potenciarmos um bocadinho o nosso tratamento com ácido oxálico. Muito importante este primeiro ponto: não ultrapassar a dose recomendada por colmeia. Sabemos que se passarmos a dose recomendada por oxálico, vamos ter um aumento da mortalidade de abelhas e uma possível perda de rainha, e portanto é algo que nós queremos evitar. A nível da segurança para o aplicador, não aproximar dos olhos, pele ou roupa, já vimos que é um produto irritante e corrosivo. Utilizar sempre óculos de proteção, luvas resistentes a químicos e máscara. Neste caso basta uma máscara FFP2. Lavar bem as mãos com água e sabão após o manuseamento, para termos a certeza que não fica nenhum tipo de resíduos na pele, e não inalar os vapores que se possam libertar, no caso do ácido oxálico em pó, obviamente. Só para finalizar um bocadinho esta parte mais teórica, como vos tinha dito, sabemos que o oxálico é um produto muito eficaz se trabalharmos sem criação. E porquê? Acho que este diagrama nos ajuda a explicar um bocadinho e a perceber como é que nós podemos potenciar ao máximo a eficácia do produto. Sabemos então que o ácido oxálico não tem capacidade de penetrar nos opérculos de criação fechada, portanto só vai ser eficaz na varroa em fase forética, que é a que se encontra sobre as abelhas, e portanto temos que adotar aqui alguns passos para ter a certeza que potenciamos ao máximo a sua eficácia. Portanto, se vamos trabalhar numa altura em que por alguma razão não há criação, que é o ótimo, sabemos que podemos tratar e que o nosso tratamento vai ser muitíssimo eficaz, com eficácias a chegar aos 95%. Portanto, isto no caso de não termos criação presente na nossa colmeia. No entanto, sabemos que no nosso país não há muitas regiões onde haja uma paragem de postura natural. Normalmente as colmeias têm sempre postura, têm sempre atividade e, portanto, vamos ter sempre, ainda que pouca, vamos ter sempre criação presente nas nossas colmeias. Se nós não fizermos nada e formos tratar a colmeia nessa altura, se formos tratar uma colmeia que tem criação presente, sabemos que a nossa eficácia vai baixar para uns 30%. Isto porquê? Porque sabemos que a varroa que está em fase forética normalmente é 1/3 a 1/4 da varroa que está presente na nossa colmeia e, portanto, a única coisa que nós vamos conseguir eliminar com esta aplicação é a varroa em fase forética. Neste caso, e porque obviamente não queremos um tratamento que só tenha 30% de eficácia, temos duas opções. Podemos optar por enjaular a rainha, deixá-la enjaulada durante 20 dias e após esses 20 dias libertar a rainha e tratar, ou então podemos optar por fazer uma raspagem de criação. O que é que isto vai fazer? No primeiro caso, no caso do enjaulamento da rainha, o que nós vamos promover é uma abertura das células de criação e vamos fazer com que toda a varroa que está dentro dos opérculos de criação fique exposta ao tratamento e, portanto, nós conseguimos tratar e apanhar toda a varroa que temos dentro da colmeia. Isto, obviamente, se estivermos a falar de criação de obreiras. Outra opção, raspar a criação. Nós aconselhamos a fazer isto apenas se tivermos
2 quadros de criação, não mais, porque é um processo ainda um bocadinho moroso, temos que raspar os quadros de ambos os lados, e isto vai fazer um bocadinho uma eliminação, vai fazer uma abertura também das nossas células de criação e, mais uma vez, vamos ter as nossas varroas expostas ao tratamento que vamos aplicar. Portanto, neste caso, promovemos nós uma ausência de criação artificial, no fundo. Portanto, voltamos ao quadradinho do não, de não termos criação, e nessa situação podemos tratar e voltar a ter um tratamento com bastante eficácia. Portanto, basicamente, é ter este diagrama na cabeça. Se não temos criação na nossa colmeia, podemos tratar à vontade com o ácido oxálico sem precisar de qualquer tipo de ação. No caso de termos criação, necessitamos de intervir para que o tratamento seja o mais eficaz possível, caso contrário, vamos ter um tratamento falhado, que não vai ter eficácia. Pronto, passando ao motivo que nos trouxe aqui hoje, que foi apresentar-vos o Varroxedi, este novo sublimador para ácido oxálico. Só fazer uma pequena apresentação da empresa, o Dr. Filipe já o tinha feito, mas o Varroxedi é produzido pela Andermatt Biovet. A Andermatt Biovet é uma empresa suíça, uma empresa familiar suíça que se dedica à produção e investigação a nível mundial de tratamentos e produtos ligados à apicultura, e nós na Ifarmax somos os representantes da Biovet, tanto para os mercados de Portugal como para o mercado de Espanha. A Biovet é a empresa que produz alguns produtos que vocês de certeza já conhecem, como o Timovar, obviamente o Oxovard, que falámos aqui, o Formivar, os dispensadores para ácido fórmico, entre outros. Então, e porquê é que surgiu o Varroxedi? Provavelmente alguns de vocês já conhecem o antecessor do Varroxedi, que vemos na imagem, é o Varrox. É um sublimador um bocadinho mais básico, foi pensado para aqueles apicultores que se estão a iniciar no processo de sublimação e que não precisam ainda de um aparelho muito robusto e muito completo, mas ao longo dos anos foi surgindo a solicitação e a necessidade por parte dos apicultores nas diversas feiras de ter um aparelho que fosse um bocadinho mais autónomo, mais fácil de transportar e que lhes permitisse não ter que andar com uma bateria atrás, com cabos, e portanto daí dessa necessidade acabou por surgir o Varroxedi, que é um bocadinho um sublimador, um Varrox 2.0, um sublimador completamente autónomo de nova geração, se lhe podemos chamar assim. E tem a particularidade de ser uma ferramenta completamente móvel, portanto, como vão poder ver, não tem qualquer tipo de cabos, não necessita de qualquer tipo de cabos para funcionar. É super leve e manobrável e é muito seguro e fácil de usar. E este é provavelmente um dos pontos mais importantes do produto, porque garante a segurança ao apicultor em todo o processo de tratamento. Bem, como não há bela sem senão, apresentar-vos só aquilo que são os inconvenientes do produto. Já vamos às vantagens, mas começamos por alguns inconvenientes. Em primeiro lugar, necessitamos de ter alguma altura na nossa tábua de voo, pelo menos 15 milímetros, ou seja, 1,5 cm, para conseguirmos inserir o sublimador dentro da colmeia. Acho que conseguem ver na imagem que ainda temos, eu não sei se conseguem ver o meu cursor, penso que não aparece, mas conseguimos temos uma altura ainda, não é nada de especial, mas o aparelho tem a sua altura e, portanto, precisa desse espaço para poder ser inserido na colmeia. A duração do tratamento, sabemos que para sublimar 2 gramas de ácido oxálico, o aparelho demora 2 minutos e 30 segundos para uma sublimação completa. E esta bateria tem uma autonomia limitada para o tratamento de 18 colmeias. Ou seja, se vamos tratar as 18 colmeias com 2 gramas de ácido oxálico, vai ser esta a duração da nossa bateria. No entanto, sabemos que a bateria deste aparelho e o próprio aparelho em si têm um sistema bastante inteligente e o aparelho consegue detectar a quantidade de ácido oxálico que nós inserimos. Portanto, se nós vamos tratar com 2 gramas, ele sabe que vai demorar os 2 minutos e 30 segundos e, portanto, se tratarmos todas as colmeias com a mesma dose,
a bateria vai nos durar então para essas 18 colmeias, mas se nós optarmos, por exemplo, por fazer um tratamento com uma dose mais pequenina, com 1 grama, o aparelho vai conseguir detectar que nós só metemos 1 grama dentro do cadinho de sublimação, vai demorar metade do tempo e a nossa bateria, obviamente, vai ter uma duração para o dobro das colmeias, portanto, conseguimos otimizar o tratamento de 18 para 36 colmeias. Sabemos também que o tempo total de carregamento da bateria são 4 horas, mas atenção que esta bateria pode perfeitamente ser carregada no carro, tem um adaptador, portanto, quando acabar uma bateria, vocês podem perfeitamente ligar a bateria que se descarregou a um adaptador do carro, ela fica a carregar e, entretanto, com uma bateria de reserva podem ir tratando mais colmeias. Em cerca de 2 horas e meia, ela consegue carregar metade a 75% da carga total, portanto já permite que consigam continuar os tratamentos. Em nível das vantagens, e obviamente que é o mais importante, é um produto super leve, pesa menos de 600 gramas já com a bateria colocada, portanto, como veem, não pesa nada, é muito prático de transportar. Para além de ter este design super ergonómico, vem dentro de uma mala de transporte pequenina que cabe em qualquer lado, até debaixo do banco, é uma coisa com que podem andar sempre de um lado para o outro. Serve para todos os tipos de colmeia, inclusivamente para colmeias em poliestireno. E a grande novidade, para além de como se não fosse suficiente ser totalmente portátil, é o facto de nós conseguirmos controlar eletronicamente a temperatura e a duração do tratamento. Como veem pelas luzinhas que temos aqui na imagem, eu já vos vou explicar mais à frente o que é cada um dos botões, mas o aparelho basicamente diz-nos tudo o que nós temos que fazer. Todos os processos têm uma cor e, portanto, o apicultor consegue seguir o tratamento à distância e não necessita de estar em cima da colmeia, muitas vezes a inalar os vapores de ácido fórmico que se libertam, porque sabemos que muitas vezes não se usa a proteção adequada para o processo de sublimação e, portanto, o apicultor está a pôr a sua vida em risco sem qualquer tipo de necessidade. Neste caso, para além de nós recomendarmos também o uso da máscara, recomendamos o uso de uma FFP2, precisamente por isso, porque como o apicultor pode seguir o tratamento à distância, não necessita de ter uma máscara com um filtro tão potente. Basta uma FFP2, convém que a use, obviamente, que não descuide essa parte, mas pode estar afastado da colmeia e, portanto, de algum tipo de libertação de vapores que existam nesse momento. Portanto, além disso, é um aparelho super simples de usar. A única coisa que temos que fazer depois de o montar é meter o ácido oxálico dentro do cadinho, que é esta pecinha de metal que vemos na imagem, colocar o dispositivo na colmeia e carregar no botão para iniciar o tratamento. Basicamente está feito. Quando é que devemos usar o Varroxed e, neste caso, quando é que devemos tratar as nossas colmeias por sublimação? Como já vimos anteriormente naquele diagrama que vos mostrei, sempre em alturas em que não tenhamos presença de criação aparelhada, idealmente com temperaturas um bocadinho mais baixas, temperaturas invernais, entre os 5 e os 15 graus. Porquê? Porque as abelhas vão estar todas dentro da colmeia e isto vai permitir uma maior e uma melhor distribuição do ácido oxálico, ou em alternativa, no verão, no caso de termos que tratar núcleos ou enxames, e se quisermos uma alternativa à pulverização, para não termos que estar a levantar quadro a quadro e estar a tratar as abelhas recorrendo à pulverização. Ou então, obviamente, nesta situação teremos também a ausência de criação aperculada numa eventual paragem de postura entre julho e agosto. Como já tínhamos referido, usar sempre material de proteção, óculos, luva, máscara FFP3 ou FFP2 e vestuário de proteção. E então, o que é que compõe o nosso Varroxed? Só para terem uma pequenina ideia, nós já vamos mostrar uns vídeos de utilização do produto, o que é que são cada uma das luzes, que luzes é que se ligam em cada uma das fases do processo, mas podem ver que esta componente amarela é a bateria,
e a parte branca é a parte do suporte do sublimador com um cadinho. Depois vamos ter basicamente três regiões autónomas de luzes. Temos o botão grande, que é o botão iniciar, que nos permite controlar todos os processos, seja ligar e desligar o sublimador, iniciar a sublimação. Depois, os 4 quadradinhos que vemos em baixo do lado esquerdo representam a percentagem da bateria. Temos 4 quadrados, o que significa que cada um representa 25% da percentagem de bateria. Neste momento, tínhamos a bateria completamente carregada. E o quadradinho de cima, que é uma espécie de uma panela com um vapor em cima, representa o visor do cadinho, que é, portanto, o recipiente metálico onde nós vamos incluir o nosso ácido oxálico e que nos vai ajudar a guiar também aqui durante todo o processo de sublimação. Portanto, neste momento, se nós tivermos, quando nós ligamos o nosso sublimador, quando carregamos no botão iniciar e temos o aparelho pronto para sublimar, estas são as luzes que nos vão aparecer, portanto, tudo verde. E então como é que funciona o Varroc Sedi? Nós temos aqui uns pequenos vídeos com todos os passos de montagem e no fundo, de guia para o tratamento. Os vídeos estão em alemão, portanto, o que eu vou fazer e o que eu vou tentar fazer em cada vídeo, eu peço desculpa se for um bocadinho mais lenta que o vídeo, mas o que eu vou fazer é retirar o som ao vídeo e vou comentando por cima para vos guiar, porque penso que seja mais simples. Eu não sei se alguém aqui percebe alemão, mas se houver alguém será certamente uma minoria. Portanto, vou só tirar o som ao vídeo e vamos então começar a ver. Pronto, neste primeiro vídeo vamos ver a composição da caixa do Varroc Sedi. Portanto, o produto, o Varroc Sedi vem desmontado nesta mala de transporte que vemos na imagem. Tem o sublimador, tem a bateria, que é esta parte amarela, tem 2 cadinhos, que são estes recipientes metálicos, e depois tem o carregador. Este frasquinho que vemos na imagem é o Varroxal, é um ácido oxálico que está registado na Suíça, não está registado em Portugal. Tem este formato de comprimidos e tem umas chaquetazinhas em pó também, e é muito prático, mas pronto, não está registado aqui, portanto vamos ignorar. Ter sempre à mão, e nesta altura já devia estar colocado o material de proteção, a máscara, as luvas e os óculos, e ter em conta também que devemos ter connosco sempre um balde com água e uma toalha ou um pano, para nós podermos molhar a toalha ou o pano e fechar a colmeia quando vamos fazer o processo de sublimação, para ter a certeza que não se escapam vapores de ácido oxálico e que todo o ácido oxálico que nós sublimamos fica dentro da colmeia e vai atuar nas nossas abelhas e, neste caso, na varroa. Pronto. Em seguida, só tirar novamente o som a isto. Pronto, como é que montamos o nosso Varroc Sedi? Portanto, já sabemos como é que é constituído, o que é que vem dentro da caixa do Varroc Sedi, e agora como é que o montamos? Eu peço desculpa, passei o slide sem querer, portanto não tem som, então vamos ver. A montagem é muito simples, basicamente nós só temos que pegar, encaixar a bateria neste nosso suporte branco, encaixar o recipiente metálico, que é o cadinho, e o aparelho está montado. Obviamente que temos que meter a quantidade de ácido oxálico que vamos dosear. Se pudéssemos trabalhar com este Varroxal era muito simples, porque só metíamos um comprimidinho. Neste caso terão que meter a quantidade de ácido oxálico necessária para fazer o tratamento. Pronto, mas portanto é basicamente isto: inserir a bateria, inserir o cadinho e o aparelho está montado. Agora, como é que o vamos ligar e colocar dentro da colmeia? O ideal é posicionar o Varroc Sedi ao centro da colmeia. Aqui vemos. Depois vamos selar a entrada da colmeia com um pano úmido, para ter a certeza que não se escapam vapores de ácido oxálico. E quando tivermos a colmeia completamente tapada com o nosso pano ou com a nossa toalha, vamos ligar o aparelho. Basta pressionar o botão iniciar durante 3 segundos, vemos que temos as luzes completamente verdes e pressionamos o botão iniciar novamente, como para fazer um arranque da sublimação. Nesse momento, vemos que a luz do visor do cadinho, que é da esquerda, portanto,
que está mais acima, esta luz aqui, vai deixar de estar verde e passa a cor de laranja. Eu vou pôr novamente para verem melhor. Portanto, nós selamos a colmeia, ligamos o nosso aparelho, o aparelho está ligado e vamos carregar novamente para iniciar a sublimação. Pronto, e veem que imediatamente a luz muda de cor. Nesta altura é quando se devem afastar e podem permanecer afastados da colmeia uns metros. Quando a sublimação terminar, o aparelho vai mudar de cor novamente e, portanto, vocês sabem quando é que é a altura de ir retirar o sublimador. Pronto, nesta parte estamos bem. E agora, quando acaba a sublimação, como é que nós sabemos? Portanto, já vimos que durante o processo de sublimação vamos ter a luz do visor do cadinho cor de laranja e a luz do botão iniciar a piscar em verde. Quando termina este processo, vamos ver o que é que acontece quando acabamos de sublimar o nosso ácido oxálico. Portanto, vemos que a luz do botão iniciar mudou de cor, ficou azul e a nossa luz do cadinho, portanto, do visor mais pequenino à esquerda ficou branca. Isto significa que o aparelho está a arrefecer, portanto, terminou o processo de sublimação. O aparelho nesta fase está a arrefecer e nesta fase convém não mexer no aparelho. Portanto, quando virmos estas luzes, sabemos que nos podemos aproximar da colmeia sem problema. Já não há ácido oxálico a sublimar, mas vamos deixar o aparelho ainda mais um bocadinho, mais uns segundinhos na colmeia. Porquê? Porque quando ele estiver pronto a ser retirado, nós sabemos que estas luzes vão mudar novamente de cor. Portanto, nós vemos que o processo de arrefecimento, temos o botão iniciar em azul e o visor do cadinho a branco. Quando o aparelho estiver pronto a retirar da colmeia, vamos ter outra mudança de cor. Portanto, vemos aqui que o visor do cadinho passou de branco a uma espécie de um cor-de-rosa roxo, e isto significa que podem retirar o varroxédia da colmeia. O ideal é deixarem cair o visor do cadinho para dentro de um balde com água, sem mergulharem o aparelho dentro da água, muita atenção, porque senão podemos correr o risco de fazer algum tipo de curto-circuito e nós não queremos isso. Portanto, eu vou só passar se calhar o vídeo novamente para verem melhor. E basta pôr outro cadinho e estamos prontos para fazer um novo tratamento. Portanto, temos o nosso varroxédia a arrefecer, acabou a nossa sublimação, temos a luz do botão iniciar a pescar a azul e a do cadinho em branco, e quando o aparelho acaba de arrefecer, vemos que a luz branca passa a roxa. Eu peço desculpa que eu passei o vídeo errado. Vemos, aqui está, a luz branca passa a roxa, podemos retirar o varroxédia. Muito importante deixar a toalha ou o pano mais uns minutinhos a fechar a colmeia, cerca de uns 10 minutos é o ideal, para haver uma distribuição total do ácido oxálico por dentro da colmeia. Quando passarem esses 10 minutos, então podemos tirar o pano. Pronto, e basicamente é isto. Eu acho que é muito simples. Só aqui um pequeno apanhado daquilo que são basicamente as cores das luzes para nos guiar durante o nosso tratamento. Portanto, quando ligamos o aparelho, vemos que temos as luzes todas a verde. Se carregarmos novamente no botão iniciar, vamos dar início à sublimação. Obviamente que convém que isto seja só quando tivermos o aparelho introduzido na colmeia. Portanto, tudo verde, o aparelho ligado e pronto a sublimar. O visor do cadinho cor de laranja, sabemos que o aparelho está a sublimar. Quando temos o botão iniciar azul e o visor do cadinho branco, sabemos que terminou a nossa sublimação e que o aparelho está a arrefecer, portanto não mexer nesta altura. E quando a nossa luz branca passa a roxa, sabemos que então é o momento de tirar o varroxédia da nossa colmeia. Só algumas dicas de utilização para potenciarem aqui o uso do varroxédia e para não terem nenhum tipo de complicações.
Saber que quando vemos, no processo de arrefecimento, quando vemos a luz azul e branca, ter o cuidado de não tocar no cadinho ou no suporte imediatamente a seguir ao tratamento. O aparelho vai estar muito quente, não é? Nós acabamos de sublimar o produto a 150 graus, portanto há algum risco de queimaduras, não queremos isso. Ter o cuidado de não limpar o aparelho com água corrente, como vos tinha dito, quando terminamos a sublimação, quando o aparelho se pode remover, o ideal é deixar cair o cadinho para o balde que nós temos com água, e basta colocar o outro a seguir, nunca colocar o aparelho dentro de água ou debaixo de água corrente, porque obviamente vamos correr o risco de estragar o aparelho e de fazer um curto-circuito. Não armazenar a bateria sem carga, isto é muito importante também, é um conselho interessante porque vai reduzir com pouca carga ou sem carga mesmo, vamos estar a reduzir o período de vida útil da nossa bateria, portanto nós queremos armazenar a bateria sempre com a carga total, ou muito perto disso. Armazenar o aparelho num local com temperatura amena e sem umidade, é o único cuidado que devem ter, e de preferência dentro da mala de transporte, que é o ideal. Limpar o corpo do varroxide apenas com um pano úmido e limpar a bateria com um pano seco e armazenar. Pronto, era basicamente isto que tinha para vos dizer. Agora, se tiverem algumas questões, estamos à vossa disposição. Obrigada. Muito obrigado, Filipa. Acho que foi bastante clara a exposição. Obrigadíssimo. Temos, de facto, aqui algumas perguntas. A primeira pergunta, eu, entretanto, já tinha feito aqui também ao colega Ralph, e tem a ver com a questão de se a aplicação, portanto, de ácido oxálico perturba a rainha. Portanto, refere-se aqui que a questão do cheiro, deixar a rainha sem cheiro, e, portanto, isso pode acabar por originar uma substituição ou uma matança, digamos assim, da rainha. O que o Ralph nos diz, e também é um bocadinho a nossa experiência, é que de facto o gotejamento e a aplicação direta de soluções de ácido oxálico sobre as abelhas pode ter este tipo de efeito, dado que portanto, o ácido oxálico vai se aguentar, digamos assim, sobre as abelhas bastante mais tempo. Neste caso, o que acontece é que a sublimação origina pequenos cristais, portanto, a tal situação de volatilização, portanto, há cristais que passam, digamos, para uma fase aérea e vão contactar com as abelhas e vão produzir o tal efeito varrocida. Isso é um efeito, digamos, de choque, um efeito muito rápido, depois não fica a atuar durante muito tempo. Portanto, é uma situação que chega a todo lado, chega a todas as abelhas de forma muito rápida, muito intensa, faz o que tem a fazer e desaparece. Portanto, não produz os mesmos efeitos negativos que produz a aplicação de ácido oxálico de outras formas, nomeadamente por gotejamento ou por pulverização. Depois temos aqui outra questão, ver se eu consigo. Há aqui uma questão que colocam, que é se seria possível, portanto, fazer o tratamento da colónia e simultaneamente carregar a bateria, ou seja, portanto, alguém que conseguisse ligar a bateria ao mesmo tempo que está a utilizar o produto, a utilizar o aparelho. Isto não é possível, portanto, ou seja, tem que se utilizar o produto, portanto, o aparelho desligado dessa situação da carga, e, portanto, a única forma de manter o aparelho sempre a funcionar será ter duas baterias e funcionar com uma bateria num momento, e enquanto a segunda bateria está a carregar, a primeira está a trabalhar, e quando a primeira está descarregada e está a carregar, está a segunda a trabalhar. Portanto, vamos alternando as baterias e aí consegue-se ter, digamos assim, um funcionamento constante do aparelho. Mas são sempre preciso ter duas baterias para fazer este tipo de utilização. Vou tentar
diz aqui, portanto, que perguntam aqui também, o Tiago Salgueiro pergunta se o tempo que demora a fazer o tratamento são 2 minutos e meio. Filipa. São 2 minutos e meio com o aparelho a sublimar e depois de retirar o aparelho deixar a colmeia fechada durante 10 minutos. Portanto, o tempo total por colmeia serão 12 minutos e meio. 2 minutos e meio de tratamento ativo e depois 10 minutos com o ácido oxálico com a colmeia fechada para termos a certeza também que não se escapa nenhuma abelha. Ok. E agora vou ter que colocar aqui questões em inglês. Eu julgo que é a questão de quanto tempo é que demora o aparelho a arrefecer, o arrefecimento. Ralph, this one is for you. How long does it take for the device to cool down? Do you know that? Sorry, I have to switch on first. Yeah. Thank you, Philippa. It was a wonderful presentation. Thank you. I almost understood everything. Okay. So for cooling down, it takes about 1 minute to 2 minutes. Ok. Portanto, para quem não apanhou o inglês, portanto, 1 a 2 minutos é o tempo que demora a arrefecer o aparelho. When you have the unit heated up, you have this little crucible which is hot, and you pull it out of the unit and you drop the hot crucible in a pot of water. Okay. This way you can add the next crucible which is cold. This helps to cool down the system significantly. So you can shorten the cooling time by inserting a new, the second crucible. Yeah. O Ralph acabou de explicar que os cadinhos, portanto, pode-se introduzir enquanto ainda está quente. O cadinho no fim de usado pode ser arrefecido em água, num balde ou num copo de água, qualquer coisa com água que tenhamos ali, podemos arrefecer esse e, portanto, estaria, digamos, pronto rapidamente a ser utilizado na vez seguinte. Pronto, depois temos aqui questões como se as baterias são vendidas à parte, portanto, se é possível comprar no fundo um aparelho com 2 baterias. Isso posso já adiantar que sim, isso é uma coisa que obviamente está previsto, que é vender baterias à parte para o aparelho. Depois tenho aqui questões relativamente ao preço. Filipa, já agora pode-nos esclarecer em relação a essa questão do preço. Pronto, o nosso... Para o aparelho, neste momento, com o sublimador, com os 2 cadinhos e com o carregador, que é o que inclui basicamente cada mala de transporte, o preço de venda ao público que nós temos neste momento são 345 € mais IVA. O que é que acontece? Se estivermos a trabalhar com associações ou com distribuidores, conseguimos ter aqui um preço um bocadinho inferior, com outras condições, obviamente mediante outro tipo de quantidades, não será só para um aparelho. Portanto, o preço unitário são os 345 € mais IVA e depois temos as baterias para vender à parte e os cadinhos para vender à parte também. Mas esses 345 € já incluem a primeira bateria? Incluem uma bateria, incluem a base do sublimador, obviamente, e incluem 2 cadinhos e um carregador, mais a mala de transporte. Portanto, está pronto a funcionar. Tudo o que é preciso para funcionar. Pois, obviamente, que quem tenha um efetivo um bocadinho maior e precise de uma bateria extra, pode comprar uma bateria extra à parte para maximizar também um bocadinho o tratamento e não ter que ir mais do que uma vez ao apiário. Porque sabemos que tem a limitação das 18 colmeias, uma carga de bateria inteira e, portanto, quem optar por este tipo de sublimador pode-se precaver logo à cabeça e adquirir uma segunda bateria. Muito bem. Questionam aqui também quantas gramas de ácido é que se utiliza por colmeia. Portanto... Então, em Portugal, como eu vos tinha dito há bocadinho, o único medicamento que está aprovado para sublimar é o apibioxal. E a dose que está recomendada por colmeia são 2,3 gramas por colmeia, numa dose única. Ok.
Questionam também relativamente à questão da máscara própria, se é necessário uma máscara própria. Pronto, a máscara, como eu tinha referido na apresentação, nós falámos no mínimo numa FFP3, porque são máscaras que já têm filtro e porque este aparelho está pensado para nós fazermos uma sublimação com alguma distância das nossas colmeias. Portanto, obviamente que se as pessoas tiverem com uma proximidade maior da colmeia no momento em que estão a sublimar o produto, é sempre aconselhável terem umas máscaras com os filtros respiratórios superiores a uma FFP3. Nestas coisas não convém nada, não convém arriscar e, portanto, é uma questão de fazermos uma boa gestão daquilo que é o nosso produto. Se vão estar mais próximo da colmeia e se já tiverem essas máscaras, fantástico, usem-nas. Se não, se vão começar agora, pelo menos uma FFP3 têm que ter sempre, porque como vimos no início da apresentação, é um produto extremamente irritante para as nossas vias respiratórias e que pode deixar sequelas graves. Portanto, nunca facilitar. Okay. Ralph, this one is for you, just to give Philippe a rest. Huh? So after we withdraw the device, how long would you recommend to open or meaning removing the towel, the wet towel from the entrance of the colony? Okay, the towel you have to close the colony is just to prevent the bees from getting out. Okay, yeah. And if that's also for the temperatures. So if we recommend 5 to 15 degrees Celsius, that's because at these temperatures, the bee flight is not very heavy. Mm-hmm. So we want to have all the bees inside the colony for the treatment. And we want to keep them inside the colony as long as possible so they are in contact with the oxalic acid crystals. Mm-hmm. I will continue later, but let you right. Translate first. Right. So, portanto, o que o Ralph diz é que a finalidade da toalha é manter as abelhas dentro da colónia enquanto se faz o tratamento, portanto, para evitar que elas, por causa da agressividade, digamos assim, do produto, possam, nessa altura, sair cá para fora, até porque é um tratamento que poderemos eventualmente estar a utilizar numa altura em que a temperatura ambiente esteja bastante baixa, até abaixo, digamos, do limiar normal de sobrevivência da abelha e de mobilidade da abelha, o que seria bastante perigoso ou eventualmente fatal para as abelhas que saíssem cá para fora. Yeah. Ralph? When we have the crystals, we have only electrostatic charge that keeps the crystal on the bee, in the hair of the bee. Mm-hmm. So if we allow bee flight, the bees will carry out the oxalic acid again and lose it during flight. Mm-hmm. So it will not be effective. Mm-hmm. So what we have to do is to keep the bees inside the hive as long as possible, if possible overnight, so that the oxalic acid can work and can get to the varroa. Yeah. Ok, bom, então isso significa que, portanto, os cristais de ácido oxálico que são sublimados vão se agarrar, digamos, aos pelos da abelha e por um mecanismo de eletrostático vão ficar fixados nesses pelos da abelha. Se permitirmos que a abelha voe, portanto, mesmo no caso das temperaturas assim o permitirem, assim que ela viesse cá para fora, isso iria, digamos, de alguma forma limpar boa parte do ácido oxálico que tinha ficado fixado na própria abelha. E isso iria diminuir grandemente a atividade do produto, a eficácia do produto. Portanto, o que nós devemos fazer é manter as abelhas dentro da colónia o maior tempo possível e, idealmente, que passem a noite dentro da colónia e, portanto, só no dia seguinte, então, é que retiraríamos a toalha. That's it, Ralph. Thank you.
there's a question here saying, is it possible to make the treatment with the hives partially open so that we can use it anytime? Not sure I fully understand, but Ralph? I would not recommend to have the hives partially open to prevent bee flight. Yeah, for the same reason as we explained before. Yes. Yeah. So, portanto, realmente a resposta a esta questão, obviamente, dada a resposta à questão anterior, de que a ideia é evitar que as abelhas voem cá para fora. Portanto, se a colmeia estiver parcialmente aberta, obviamente que isto vai acontecer e vai estragar um bocado uma parte do tratamento, né? Portanto, não convém, a resposta a isto é negativa, não convém que as colmeias estejam parcialmente abertas. One point, having the colony closed during treatment is also to help the vapors stay inside the colony. We're not working with any pressure. We just have a slow evaporation of the oxalic acid. So we have not a pressure inside the hive that brings the vapors out. When you keep it closed with a towel, you protect yourself. So you don't have to wear a lot of protection devices when using the device correctly. We have to say you have to wear a mask, but if you stay back for 1 meter, 2 meters, 3 meters from the hive during treatment, there is no concentration of oxalic acid that could do you any harm. Yeah. So, o que o Ralph diz é que realmente aqui, portanto, a questão das máscaras, obviamente que está sempre recomendado. No entanto, ele diz que, do ponto de vista prático, a experiência, de acordo com a experiência dele, a partir do momento em que temos o varroxédio introduzido na colónia e temos as toalhas a selar a entrada, digamos que outra das razões para fazer isso e ter esse procedimento é realmente não haver saída de vapores cá para fora. E isso não só tem aquele efeito sobre as abelhas e sobre a eficácia que falámos antes, mas também tem um efeito sobre o aplicador, no sentido de lhe conferir mais segurança ao aplicador. E, portanto, basta, digamos, recuarmos 2 passos e, digamos, de alguma forma estamos protegidos, porque vai haver muito pouco vapor do lado de fora que possa eventualmente afetar a pessoa. Aqui, there's a question where you say, in case we are operating in a zone where there's always broods, there's no time to cage the queen, how many treatments can one do at the maximum, and in which interval period, let's say, with the presence of broods? I think we have in a way answered that during the presentation, but maybe you can add something. Well, it always depends on the products and on the leaflet of the product. I can tell you what we can do in Switzerland, and which is safe for the bees. We use the evaporation. If we have brood, we use the evaporation in intervals of 1 week and apply 1 gram per treatment. So we can have multiple treatments in sequence, in total maximum 4. Ok. Yeah. Portanto, ele diz que, pronto, isso nós aqui realmente estamos aqui, digamos, a apresentar um aparelho, ou seja, não é exatamente, digamos, um tratamento. Portanto, isto é uma coisa um pouco diferente de nós estarmos aqui a apresentar um produto que tem um rótulo, digamos, aprovado e em que tem uma indicação e uma posologia estudada e aprovada. De qualquer forma, partilhando aqui um bocadinho a experiência do Dr. Ralph, ele diz que consegue utilizar doses de 1 grama, o que é abaixo normalmente daquilo que está estipulado e que a Filipa vos referiu anteriormente, doses de 1 grama, com intervalos de 1 semana,
e em sequência atingir no máximo de 4 tratamentos, ok? Portanto, no máximo 4 semanas seguidas com este sistema. Desculpe só interromper, só fazer aqui uma ressalva. O que nós podemos utilizar legalmente e registado em Portugal é o apidioxal, e o que está escrito na bula do apidioxal, no RCM, é que a quantidade a utilizar para a sublimação são as 2,3 gramas por colmeia, portanto 2,3, numa administração única e uma vez ao ano. Portanto, é o que vem escrito no RCM. Só para deixar aqui essa ressalva, e daí os 2,3 gramas que eu tinha referido na apresentação. Claro que sim, claro que sim. Muito bem. There's a question here. How do you make sure that you're treating the foragers that can be outside when you close the hive for the treatment? Well, when they are outside the hive, you do not treat them. Yeah. You So cannot treat them. you wait for the end of the day, or how do you? You will have some of the varroa, a small part of the varroa sitting on the foragers only. Okay. Most of the varroa are sitting on the bees guarding the brood, working the brood, and only very little on the foragers. But those you will not reach. Okay. So, but if you close the colony, then you sort of get rid of the foragers. So yes, you will lose. You get a high percentage of the varroa mites inside the hive. You get 95% of those. Okay. So, portanto, realmente o que o Dr. Ralph diz é que a maior parte da infestação de varroa está presente dentro da colónia, quer seja na criação, quer seja nas amas. As abelhas, portanto, que estão a coletar, as recoletoras que andam por fora, realmente estão pouco infestadas. E, portanto, isso do ponto de vista da eficácia do tratamento não é uma coisa crítica. De qualquer forma, para minimizar as perdas, uma vez que, evidentemente, se a colónia estaria fechada durante a noite ou no final do dia, o ótimo é, de facto, fazer o tratamento ao final do dia, quando já há o regresso, digamos, da maior parte desses animais do campo, já estão de volta à colónia. De qualquer forma, algumas que estejam fora, evidentemente o risco de morrerem, digamos assim, é altíssimo, mas do ponto de vista da eficácia, mesmo que depois elas venham a entrar dentro da colónia, não vai afetar, dado que a percentagem de infestação dessas abelhas é menor. Há uma pergunta aqui: qual é o valor da bateria extra, Filipa? São 85 € mais IVA, isto preço de venda recomendado ao público. Ok. Muito bem. Ok, está aqui há aqui uma série de questões que de alguma forma estão repetidas e que nós já respondemos. Acho que falta só, Dr. Filipe, esta do Sr. Manuel Rafael, que pergunta, quando se fala em criação, se estiver aberta, portanto, isto diz, se estiver aberta, selada ao tratamento, não faz efeito na mesma. Portanto, se nós já tivermos criação aberta, o tratamento vai ser eficaz porque vai conseguir penetrar e a varroa vai estar exposta. O nosso problema quando trabalhamos com ácido oxálico, e quando eu falei em presença de criação ou não, é que o ácido oxálico não tem capacidade de penetrar a cera e de penetrar nos opérculos que estão fechados, como tem, por exemplo, o ácido fórmico. E, portanto, para atuar e para ser eficaz, necessita que a varroa esteja completamente exposta. Se nós tivermos presença de células de criação aberta, não temos problema nenhum. Aliás, é por isso que sugerimos, numa parte da apresentação, se tivermos 2 quadros de criação, fazer a raspagem da criação e abrir essas células, de maneira a deixar a varroa exposta à ação do ácido oxálico. Muito bem. Eu acho que há aqui ainda 2 questões que vale a pena responder. There's 2 questions left. One is if one has a
a sanitary bottom, okay, which is an open bottom, in that case, you shouldn't use this product, or you shouldn't use this device. Is this correct? Why? Is because it's open. If you have the possibility to close it for the duration of the treatment, of course it would be better. Yeah. But you can still use the product even if you have a metal grid. The device will work. Yes. Okay. But you better off putting some kind of boards like hard cards boards on top of the metal grid or something like that, or no. Okay. That's not required. I can even have my hand under the device and have it running. It does not harm anything, so I do not get burned. And no, but it just does not have any influence on the device or on the process. Yeah, but I was just question, because the bottom is open with the metal grid. There's let's say too much ventilation, and then we will lose the oxalic acid through the bottom. You will lose a certain amount of oxalic acid through the bottom, but please keep in mind you have the vapors that will rise, and they immediately build like a fog inside the hive and will condense on everything that is cold. Right. And the electrostatic charge that's available in the hive will keep the particles to the bees. Ok. Pronto, e esta questão foi colocada aqui pelo Tony Simões, é uma questão muito relevante que tem a ver se o produto ou esta forma de aplicar perderia eficácia no caso de colmeias com extrato sanitário. E a resposta do Dr. Ralph é que, apesar de se poder perder, evidentemente, algum ácido oxálico por baixo, não é? Por causa do estado sanitário ser aberto, a maior parte da eficácia continua lá, porque isto é aquecido a temperaturas muito altas, portanto sublima, portanto a temperaturas muito altas, e a sublimação significa que sobe, e ao subir vai formar uma espécie de um nevoeiro de cristais dentro da colónia, e pelo tal efeito eletrostático ele vai agarrar a todas as superfícies que tenham uma temperatura mais baixa, portanto de toda a colónia, todos os favos, todas as abelhas, tudo fica coberto com essa fina película de cristais, e portanto a partir do momento em que isso acontece, digamos que a eficácia está montada, portanto mesmo que se perca alguma coisa pelo fundo, isso não vai ser significativo para reduzir a eficácia. Depois havia aqui outra questão que that's the last question. There's one last question which has to do with the fact that if you don't have an entrance which has 15 millimeters high as a minimal, then you cannot use it. I think some hours ago or yesterday, we got an image that someone invented. You know, the beekeepers are very inventive, and they come up with an idea to use the Varrox eddy at the top and not at the bottom of the colony. So they got away with a solution for this kind of problem. Do you have anything else to add to this before I translate, Ralph? No, it's a valid application. In Germany, we have an application. Quer partilhar a imagem? Partilho, com certeza, já tenho aqui, estava à procura. In Germany, there is a way of application using also other devices to evaporate the oxalic acid on top of the hives. So this works very well. Yeah. Ok, pronto. Está aqui, portanto, para essa questão que foi colocada, de facto,
com entradas inferiores a 15 milímetros de altura, evidentemente que isso é uma situação, digamos, pouco standard. O normal, o standard é de facto ser superior a 15 milímetros, mas se isso acontecer, há apicultores que inventam soluções para tudo, e temos aqui, digamos, uma solução que na própria tampa, evidente que tinham que tirar a prancheta durante essa situação, mas na própria tampa conseguem resolver assim desta forma como aparece aqui na imagem. Portanto, digamos que os apicultores arranjam soluções para tudo. Ok, eu acho que basicamente é isto. Não encontro aqui nenhuma outra questão que nós tínhamos deixado por responder. I think it's all. I think we have answered to all the questions. Not sure if, Ralph wants to add something. Okay, Ralph? I have 2 more things. One is, of course, it's absolutely safe, first for the beekeepers and also for the environment, to use this device, so you do not create any fire danger if you're in a dry area with this device. The second remark is to the use of Apibioxal. Apibioxal contains about 10% of the formulation is sugar. So when you have it in these little crucibles, the Apibioxal, you will have a residue of sugar inside after the treatment that is burned. So you should drop the crucible into water just to help to get this crust of burnt sugar. Yeah, away. detach it. Yes. Because you produce a caramel. It's burnt. It's black. It's very black. It's more than caramel. Yes. Also, it's possible that one or the other bee attacks the heat source and gets inside, and this will also cause then black residue inside. But that's normal. Ok. Bem, vou traduzir muito rapidamente. Portanto, o Dr. Ralph gostou de sublinhar a questão de que, portanto, isto é um aparelho bastante seguro, que evita as questões da exposição, vamos lá, excessiva ao próprio ácido oxálico por parte dos aplicadores, e que diminui bastante o risco de incêndio nas regiões secas. E, portanto, é nesse sentido uma mais-valia também nas nossas zonas. Depois, relativamente ao uso do Apabioxal, que foi aqui referido, convém lembrar que o Apabioxal contém 10% de açúcar e, portanto, a partir do momento em que sublinhamos algo que tem 10% de açúcar, vai originar um resíduo, porque, evidentemente, este açúcar não é sublimável, não é volátil, e, portanto, o que vai acontecer é que ele vai queimar e vai ficar um resíduo no fundo do cadinho, que vai originar, mais do que um caramelo, vai originar açúcar queimado. E a forma de destacar isto, portanto, precisam depois de remover isso, é enquanto o cadinho ainda está quente, se o colocarem na água, ele vai destacar imediatamente essa cinza, esse molde, desse açúcar queimado. E, portanto, isso facilita não só relativamente a esse resíduo do açúcar queimado, como alguma eventual abelha que tenha também ficado queimada dentro do cadinho. Só dar aqui mais uma volta relativamente à questão das perguntas e ver se... Está só aqui, Dr. Filipe, desculpe, está aqui o Cláudio Corella a dizer que já tinha colocado uma questão no sítio das perguntas, e a pergunta era aquela relativa a se for fazer o tratamento numa zona em que haja sempre criação e que não haja possibilidade de enjaular a rainha, quantas vezes é que pode repetir? Nós já respondemos a essa pergunta, mas muito rapidamente o Dr. Ralph partilhou a experiência daquilo que são os produtos que se podem utilizar na Suíça. E que o que tinha dito era que podiam fazer aplicações de 1 grama separadas por uma semana, no máximo de 4 aplicações, ou seja, máximo 4 gramas por colmeia. E o que eu tinha referido aqui é que nós, obviamente, só nos podemos referir a medicamentos homologados,
e o único que temos homologado para Portugal para sublimar é o ápice de oxal, e que o que vem no RCM, na ficha técnica do produto, é que a aplicação que podem fazer são 2,3 gramas por colmeia, numa aplicação única, máximo uma vez por ano. Portanto, espero ter respondido à sua pergunta. Ok, obrigadíssimo, Filipa. Pronto, eu vou então encerrar este webinar. Espero que tenham gostado. Já são 7h40 basicamente. Gostamos de cumprir mais ou menos os nossos horários, até porque estamos na presença de um suíço. Ralph, I was just saying that we need to, or we like to stick to our schedules, specifically also on top, because we're in the presence of the Swiss guy. So we need to be punctual. That's good. Thank you everybody for coming and to attending this webinar. Agradeço a todos a presença neste webinar. Prometemos que sempre que tenhamos alguma novidade, alguma coisa que consideremos de avanço ou de interesse relevante para o setor da apicultura em Portugal, entraremos em contacto e teremos todo o gosto de voltar a fazer apresentações, está bem? Um grande abraço para todos e obrigado pela vossa presença. Muito obrigada, uma boa tarde. Só deixar aqui uma nota, se tiverem alguma dúvida, alguma questão que nós não tenhamos respondido, estejam à vontade para enviar um e-mail para o meu endereço de e-mail, penso que todos tenham, e nós temos todo o gosto em responder às perguntas a posteriori. Eu penso que respondemos a tudo, acho que não nos falhou nenhuma, mas se entretanto se lembrarem de alguma coisa, se vos surgir alguma questão, estejam à vontade.